Fala, família vascaína, eu sou o Eduardo Maiolo, esse é o canal Vascaíno Norte e Sul, trazendo aqui mais um vídeo para o canal falando da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, para falar de Vasco aqui nessa sexta-feira, sexta-feira, pós-semana de carnaval. O pessoal ainda está sambando aí na escola de samba, tenho certeza disso. Deixa eu ajeitar essa câmera rapidinho, gente, porque eu nunca consigo acertar ela direito. Eu acho que agora tá bom, né? Tá meio torta. Então, pessoal, vamos falar de Vasco, vamos falar de Campeonato Carioca, vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de futebol e assuntos aí relacionados ao Vasco da Gama. Mais uma vez eu estou acertando a câmera. Espera aí. Mas antes de mais nada, peço para que você deixe seu joinha, seu like, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis aí, que você puder compartilhar para impulsionar o canal na plataforma do YouTube. E eu serei muito grato a vocês, vou agradecer de coração aqui, ó, minha camisa aqui do Iron Maiden. É isso aí, Iron Maiden e Vasco, hein? Olha aí, se quiserem, ó, só botar no comentário lá que eu passo o link para vocês, tá? Para ver onde é que compra essa camisa aqui. Pessoal, vamos falar de Vasco. Antes de mais nada, ontem teve uma rodada atrasada do Campeonato Brasileiro, né? Entre Atlético Paranaense e Corinthians, relativo à segunda rodada. Jogo atrasado, porque o Corinthians parece que ele teve que jogar pelo Campeonato Paulista contra o Capivariano, se eu não me engano. E essa rodada aí estava atrasada, estava pendente, foi realizada ontem lá na Arena da Baixada, aquele campo horrível do Atlético Paranaense, sintético. Olha, cara, eu sou a favor do gramado natural, tá? Só que se tiver um gramado sintético em boas condições, em condições acessíveis, tá? Eu não tenho nada contra, não. O que eu tenho contra é de determinados clubes, como o Urubu, como o São Luís Eduardo Batista, querer se meter no gramado dos outros, que não tem nem estádio, para ficar mandando no gramado dos outros. Entendeu? Aí eu não vejo isso, como é que eu vou dizer para vocês? Como que o cara tivesse pensando ali no bem-estar dos jogadores ou na integridade física dos jogadores. Ele está querendo arrumar guerra com a Leila Pereira. É isso que ele quer, entendeu? Ali é guerra de ego, é guerra de interesse ou qualquer outra coisa, menos a integridade física dos jogadores. Então, quando esse presidente do Urubu aí fica se metendo no gramado dos outros, na SAF dos outros, ele não está preocupado com futebol, não. Ele está preocupado com o clube dele e com o bem-estar do clube dele, para o clube dele não perder a autonomia que eles estão tendo, que está começando a cair em declínio. Tomaram fumo ontem, tá? 1-0 Lanús ontem, bem lembrado, né? Bem lembrado isso. 1-0 Lanús ontem. Foi ali uma vantagem ali muito pequena, na minha opinião, né? Aqui eles têm total condições de reverter. O Lanús teve 2 gols anulados ali ainda. Impedimento semiautomático ali em campo, né? Agindo, né? Coisa de milímetros ali, enfim, né? Mas vamos ver, o Lanús agora vem para cá com a vantagem do empate. Tomara que eles tomem fumo aqui dentro do Maracanã também, cara. E outra coisa, né? Daqui a pouco eu falo de novo do jogo do Campeonato Brasileiro de ontem. Deixa eu só falar desse assunto aqui. Procurador da PGR, cara, o Paulo Gonet querendo dar título de 87, título brasileiro para eles, querendo legalizar o título brasileiro de 87 para dividir com o esporte. Pô, pelo amor de Deus, o cara entrou ali com parecer favorável ao Urubu, né? Relativo ao título brasileiro de 87, que para quem não sabe, esse caso foi parar na Justiça Comum. Na época, a CBF não reconheceu, aí o Urubu acho que foi até a Justiça Comum, se eu não me engano, aí a Justiça Comum pegou, ratificou o título ao esporte, aí teve uma hora que a CBF queria legalizar, queria dar esse título para o Flamengo também, só que a Justiça foi, interferiu de novo, manteve o esporte como legítimo campeão, como o único campeão de 87, e a última atualização, acho que foi em 2011. Aí parece que em 2017 o Flamengo tentou entrar com recurso no acordão, tentou desfazer esse acordão ali,
para reconhecer também o Flamengo como campeão. Foi negado. Agora esse procurador da PGR, esse Paulo Gonet Branco aí, Paulo Gonet Branco, né? Entrou com pedido no STF de reconhecimento do título para o Flamengo também, cara. Que ele alega que reconhecer o título para o esporte não quer dizer que não possa reconhecer para o Flamengo. Aí ele entrou ali com, como é que é? Acabei de falar agora, cara. Ele entrou ali com reconhecimento, com parecer de reconhecimento, né? Para reconhecer o título de 87. Cara, eles não têm mais o que fazer, não, cara. A PGR não tem mais coisa assim para se preocupar, não. Coisas importantes aí do que está acontecendo no país. Um monte de merda acontecendo nesse país. Aí você vê como é que esse time do mal, cara, esse time maligno aí do Urubu, ele tá confabulado com tudo. Até a porra do plenário, até lá em Brasília, tá a favor deles, cara. Até gente dentro do judiciário, desculpa, da justiça comum, gente dentro ali da Câmara dos Deputados. Sabe por quê, cara? É porque o BAP, ele tem influência ali, junto à Câmara dos Deputados, ao Senado. Vocês sabiam que o BAP, o presidente do Flamengo, tem influência dentro ali do Legislativo, tem influência dentro ali do plenário, tem influência dentro de tudo ali dentro? É por isso, cara. É por isso. Entendeu? Tá mexendo os pauzinhos. O Eurico, ele foi deputado federal também, cara. Nós já tivemos representatividade dentro de Brasília também. O Eurico Miranda foi deputado federal. E o Vasco também tinha. Mas o Vasco não conseguiu nada de relevante. Que eu me lembre, o Vasco não conseguiu nada. Mas, cara, em suma, é uma vergonha, cara. Esse país aqui é o país da canalice. Vocês têm dúvida que eles vão aprovar isso? Que o STF vai aprovar isso? Vai reconhecer o título brasileiro de 87 para eles? Eu não tenho a menor dúvida. Do jeito que está esse judiciário aí, judiciário corrupto que está aí nesse país, eu não tenho a menor dúvida. Mas voltando ao jogo de ontem, o Corinthians ganhou de 1-0 e o Rodrigo Garro reclamou muito do gramado, falou que é um atentado ao corpo do atleta, aquele gramado ali do Atlético Paranaense, e realmente, porra, fora o setor de visitantes, né, cara, que tem uma tela, tem uma rede, tu vê o jogo através de uma rede cheia de buraquinho, que eles colocaram ali para a torcida visitante não atirar objeto em campo, alegando que, né, pode prejudicar o clube. Eu nunca vi isso, mas enfim. Pessoal, o Vasco do Acre jogou ontem, foi eliminado pela Copa do Brasil. O clube lá do goleiro Bruno, lembra que eu falei aqui? E saiu nos pênaltis, tá? O Vasco do Acre chegou a abrir 1-0 em cima do Veloclube de São Paulo. Aí o Bruno engoliu um frango, acertou um chute de fora da rua, lá da casa do cacete. Aí foi para os pênaltis. O Bruno chegou a defender 2 pênaltis e converteu um. Ele chegou a bater um pênalti, converteu. Só que o goleiro do Veloclube pegou 4 pênaltis, cara. 4 pênaltis. O fato interessante e sinistro desse jogo, né? É que 5 jogadores do Veloclube estão sendo acusados de violência sexual contra 2 mulheres na sexta-feira 13. Agora, um está preso, os outros 4 se apresentaram na polícia no domingo, no dia 15, matéria aí do G1, quer dizer, e os jogadores entraram, o nome desses jogadores aí que estão sendo acusados na camisa. Os jogadores do Vasco do Acre entraram com o nome desses jogadores na camisa, cara. Sinistro, cara. Ainda tem o Bruno ali, que foi acusado por homicídio triplamente qualificado lá da Samud. Olha só, porra, e tem que ser o Vasco, né, cara? Porra, o Vasco do Acre, olha só, cara. Ainda tinha que ser o Vasco, o pessoal cair em cima da gente. Gente, olha só, deixa eu trazer mais uma coisa sobre esse assunto do Felipe Coutinho, tá? O Jorge Nicola, jornalista Jorge Nicola, né, tem um vídeo dele circulando na internet. Eu não queria falar mais desse assunto, cara, mas, porra, eu tô vendo a repercussão do caramba desse vídeo do Jorge Nicola rolando por aí, dizendo que o que aconteceu com o Coutinho, o que levou o Coutinho a pedir a sua rescisão contratual, foi uma discussão com o Fernando Diniz no jogo contra o Volta Redonda, ainda dentro do vestiário.
Quando o Coutinho soube que ia ser substituído no intervalo, o Coutinho foi tomar banho e foi trocar de roupa, e o Fernando Diniz ordenou para que o jogador ficasse no vestiário e voltasse para o banco de reservas no segundo tempo, porque o jogo estava continuando, ele era o capitão e ele tinha que estar lá com os jogadores para dar força, o time estava perdendo. O Coutinho falou que não ficaria, que ele ia embora para casa, os dois começaram a discutir, e parece que o Fernando Diniz chamou o Coutinho de moleque mimado, tá? Então, tem aí a versão do Jorge Nicola. Agora, é aquela coisa, a gente não sabe ao certo se aconteceu isso. O repórter José Hernan falou o contrário, falou que o Coutinho ficou muito abalado com as vaias, chegou a chorar no vestiário, e o Diniz foi lá consolar o Coutinho, né, que teve uma conversa com o Coutinho, tentou acalmar o jogador. Aí, cara, tem os dois lados da história aí e fica uma coisa vaga. Primeiramente, fica aí com o vídeo do Jorge Nicola, daqui a pouco eu volto para falar. Felipe Coutinho deixou o Vasco da Gama por causa de Fernando Diniz. Os dois tiveram uma discussão pesada no último sábado durante a partida contra o Volta Redonda. A treta aconteceu no intervalo quando o Vasco perdia por 1-0. O Diniz decidiu deixar o Coutinho de fora do segundo tempo. Coutinho aceitou a decisão e começou a tirar sua roupa porque tomaria banho. Foi quando o técnico do Vasco falou de forma áspera que o Coutinho tinha a obrigação de voltar para assistir ao segundo tempo do banco de reservas. O Coutinho não aceitou. A partir daí, o jogador ouviu do técnico que ele era um moleque e um mimado. Coutinho passou a responder, o clima ficou muito quente e o pessoal do Deixa Disso precisou intervir para evitar uma confusão maior. Vocês sabem, o Vasco acabou eliminando o Volta Redonda nos pênaltis e o Coutinho não esteve nem no segundo tempo, nem na disputa dos pênaltis, assistindo a classificação Cruz Maltino. Nessa terça-feira rolou uma reunião entre o Coutinho, seus representantes e dirigentes do Vasco. Pouco tempo depois, o jogador exigiu a rescisão do seu contrato, que terminaria na metade do ano, custo de R$1,5 milhão por mês. Coutinho era de longe o jogador mais bem pago do elenco Cruz Maltino. Nessa quarta-feira, a confirmação da rescisão do contrato, o próprio Coutinho postou em suas redes sociais a sua opção por sair, sem citar a briga com o Diniz, informação que eu trago com exclusividade. Importante contar que pessoas próximas ao Coutinho tentaram convencer o presidente Pedrinho a demitir o Diniz, para garantir a continuidade do Coutinho, mas o presidente do Vasco optou pela permanência do técnico, dessa maneira abrindo o caminho para a saída do jogador. Contei pra vocês de forma exclusiva na manhã dessa quarta-feira que o Coutinho tem uma proposta do LA Galaxy dos Estados Unidos, mas a ideia dele não era deixar o Vasco e o Rio de Janeiro. Toda a estrutura dele está sendo montada por lá. Ele acabou de comprar uma mansão muito bacana em Alphaville, criou um shopping em Búzios e tem seu instituto em Vargem Grande. Qualquer saída, seja para Major League Soccer ou para qualquer outra parte do mundo, não fazia parte dos seus planos. Isso tudo acabou mudado depois da discussão pesada com o técnico do Vasco. Aí é que eu tô falando para vocês, né? Fica aquela coisa ali no ar. Fica aquela especulação. Foi briga com o Fernando Diniz, uma vez que a gente sabe... Olha só, gente, é que eu estou falando para vocês o que eu falo aqui há muito tempo, tá? O esquema do Fernando Diniz é muito ruim e os jogadores não estão conseguindo assimilar. Muitos jogadores estão insatisfeitos. O Coutinho era um desses jogadores que estavam insatisfeitos também. E pode ter uma relação com isso sim, tá? Tem jogador de sacanagem, a gente sabe que tem jogador de sacanagem, fazendo corpo mole, querendo derrubar técnico, mas só que o esquema do Fernando Diniz faz com que os jogadores tenham essa reação. O Coutinho tinha que vir aqui, cara, na lateral esquerda para buscar jogo. Então aquilo ali estava cansando o jogador, um jogador de 33 anos que já não tem um preparo físico muito bom. O Coutinho não tem uma estrutura boa e eu imagino como ele estava se queixando. Outro jogador é o Nuno Moreira. Tá? Principalmente depois daquele esporro, daquele episódio do esporro do Diniz em cima do Nuno Moreira lá contra o Mirassol, ali na frente de todo mundo, aquilo ali acentuou mais ainda a situação. A gente vai ter que ficar de olho no decorrer das partidas, como vão se apresentar os jogadores, principalmente esses jogadores que já estavam no elenco, o comportamento do elenco depois da saída do Felipe Coutinho, tá? Agora, eu acho também que a diretoria tem a sua culpa, que a diretoria é omissa, Pedrinho, sabe? A gente está esperando, a torcida espera, para que você dê uma declaração, para que você venha a público falar alguma coisa, porque a gente não tem certeza de nada ultimamente no Vasco. A gente não tem certeza do que aconteceu com o Felipe Coutinho. A gente não tem certeza do que vai acontecer com a venda do potencial construtivo do Vasco da Gama. Apareceu mais uma especulação que eu vou falar já já. A gente não tem certeza do que está acontecendo com a SAF do Vasco. Já tem mais uma outra especulação também que eu vou falar já já. A gente só tem especulação porque a gente não tem um presidente, cara, que meta a porra da cara. E eu vejo um monte de torcedor ainda defendendo o Pedrinho e tudo, dizendo que o Pedrinho é o melhor presidente que o Vasco teve. Mas, porra, não tem culhão, cara. Não tem casca.
não tem atitude, sabe? Parece que o Fernando Diniz manda e desmanda dentro do clube, cara. A impressão que dá é essa. O Jorge Nicola ainda alegou que teve um tipo de um ultimato do Felipe Coutinho, ou ele ou eu. E parece que teve gente ligada ao Felipe Coutinho pedindo a demissão do Fernando Diniz. Só que a diretoria optou por blindar o técnico, né? O que eu acho assim, eu vou dar minha opinião, se isso aconteceu de verdade, cara, os dois estão errados, tá? Os dois estão errados. O Felipe Coutinho, por ter abandonado o time no meio do jogo, com essa atitude de moleque, uma atitude de moleque, de moleque imaturo, ainda por cima, realmente foi um moleque. E o Fernando Diniz por ter xingado o cara, chamando ele de moleque mimado. Ele tinha que chegar e relatar isso para a diretoria. Fernando Diniz, como líder, como técnico, tá? Ele tinha que chegar para o Pedrinho, relatar o fato, falar, ó, foi isso, e a diretoria tomar uma atitude. Só que parece que a impressão é que a diretoria do Vasco, seu Pedrinho, seu Felipe, deixa tudo na mão do Fernando Diniz para ele resolver. É isso que tá aparecendo, cara. O Vasco parece que tá desgovernado. Não tem liderança, entendeu? E o Fernando Diniz parece que toma a maioria das como é que eu vou dizer? Toma a maioria das atitudes dentro do clube. É ele que determina as coisas, sabe? Em virtude disso, ele vai ser mantido. Ele vai continuar no cargo. E outra coisa, parece que o Pedrinho ficou abalado com a forma que o Coutinho deixou o clube. Diz que isso abalou muito o Pedrinho, principalmente ali quando o Felipe Coutinho foi contratado, ele representava um impacto desportivo e um simbolismo para a torcida muito grande, tá? E parece que isso tudo aí está fazendo o Pedrinho pensar e não vir a reeleição. Mas que não venha, cara. Se você não aguenta a pressão, cara, não venha. Diz que a pressão da torcida sobre o departamento de futebol faz o Pedrinho repensar em não vir mais. É melhor você não vir, Pedrinho. É melhor, cara. Você não tem estrutura para ser presidente de um clube como o Clube de Regata Vasco da Gama. Você não tem, cara. Você não tem casca para isso. Se você quiser, você renuncia agora, cara. Renuncia, vai embora também. Porque se você não tem culhão, se você não tem casca, se você não tem um psicológico bom para assumir um clube como o Vasco, mete o pé, pede para sair, cara. Porque, porra, a gente precisa de um líder de atitude. E não um presidente que se abala com qualquer crisezinha interna, cara. Porra, que é isso? Um presidente de uma instituição mais que centenária como o Vasco da Gama e o cara, na primeira crisezinha que ele tem que contornar e apagar o incêndio, ele fica ali todo melindroso. Ai, não quero mais vir. Que não venha. Que não venha. Não tem que vir mesmo, não. Aí a diretoria vai preservar o Diniz, tá? A diretoria alega que foi falado, né, que o Diniz poderia ser demitido. Eles estavam conversando sobre isso. Mas agora teve uma reviravolta depois do caso Coutinho. A diretoria não vai mais demitir o técnico. Eles dizem que o problema é a ineficiência técnica dos jogadores. Diz que o problema não é um conjunto, tá? Eles estão vendo ali que as coisas estão fluindo. Olha só, eles não estão se dependurando em resultado de jogo. Eles não estão tomando isso como fato principal. Os resultados dentro de campo. Olha só. Vai vendo, né? Ganhar, perder, empatar, pouco importa para eles. Estão vendo ali que as finalizações a gol estão sendo mais de 30 por jogo, contra o Maricá, contra o reserva do Botafogo, contra o Sampaio Correia, contra não sei quem. Eles estão vendo ali, né, que tá tendo mais posse de bola, tá mais tempo no último terço do campo, e isso tudo. Então eles falam que é a ineficiência técnica dos jogadores que está atrapalhando e que só falta a bola entrar. Só falta isso, gente, o principal. Só falta a bola entrar. E eles alegam, né, a diretoria alega que o técnico precisa de tempo depois de perder o Ryan. Essa desculpa do Ryan ter ido embora, cara, já está ultrapassada.
Eu acho que já deu muito tempo do time se entrosar sem o Ryan e sem o Verratti, que já não era titular já há muito tempo. Então, isso para mim, cara, não é desculpa. Diz que o Inter está aguardando também que o Enestrosa e o Cuiabano que precisam de adaptação, e precisa entrar em forma. O Cuiabano ainda não estreou, ainda está aprimorando a forma física. O Enestrosa aí tem jogado, mas tem entrado no segundo tempo, mas está fora de forma também. E eles estão esperando esses jogadores ficarem ali a ponto de bala para poder fazer uma avaliação melhor. Olha, Pedrinho, eu espero que não seja tarde demais, tá? Eu espero que quando vocês tomarem a iniciativa de mandar o Diniz embora, que o Vasco não esteja enterrado na zona de rebaixamento e não tenha mais jeito. Eu só espero isso, tá? Porque se vocês têm essa visão, aí eu não sei mais nada. Vou falar sobre o jogo contra o Fluminense pelas semifinais do Campeonato Carioca. Olha, já foi escolhido o soprador de apito, é o Jodis Nascimento. Vai ser o árbitro da partida, vou botar a foto dele aqui. Foi o mesmo árbitro que apitou a partida contra o Volta Redonda. Não tem que falar dele não, cara. Pelo que eu vi ali, acho que ele foi bem, tá? Thiago Mendes ainda... O Thiago Mendes, ele parece que ele pode ser vetado, porque está com dor no joelho, não é uma lesão grave, mas inspira cuidados. Mas não está descartado totalmente a ausência dele na partida, não. A comissão técnica está avaliando. Eu já falo de antemão, cara, se for para estourar o jogador, deixa de fora, tá? Porque o Campeonato Carioca não serve para porra nenhuma, já falei. Pensa no caralho do Campeonato Brasileiro, que é muito mais importante, que a gente está na zona de rebaixamento e a gente tem um jogo muito difícil contra o Santos. Se tiver que deixar o Thiago Mendes de fora, deixa ele de fora, cara. Deixa ele de fora. Cuiabano também não vai jogar ainda, tá? Tá aprimorando a forma física. Também, ó, o Campeonato Carioca, cara, beleza, não precisa. A gente vai aturar o Lucas Piton mais uma vez, mas não tem problema nenhum, cara. Eu já falei, cara. Eu acho melhor o Vasco ser eliminado agora pro Fluminense. Ah, vai ser encarnado? Vai, mas vai ser pior do que ir para uma final contra o Urubu, ser roubado, porque vai ser roubado. A gente vai ser roubado contra eles numa final, tá? Numa possível final. E a gente vai dar servir de chacota pros outros, tá? Eu tô avisando. Esquece o Campeonato Carioca que não serve pra porra nenhuma. E o Vasco pode vir com um esquema de 3 zagueiros. Parece que o Fernando Diniz está treinando aí um esquema com 3 zagueiros. Ou então a entrada do Tietê no lugar, que seria o substituto natural aí do Thiago Mendes, né? Então o Vasco, a escalação do Vasco pode ser a seguinte: Léo Jardim, Puma Rodrigues ou PH. Puma Rodrigues, pelo amor de Deus, cara. Alan Saldívia ou Carlos Cuesta. Robert Renan. Lucas Piton na lateral esquerda. A gente vai ter que aturar o Lucas Piton novamente. Cauã Barros. Tietê ou Alan Saldívia. E o Rojas, tá? Andrés Gomes. Oh, meu Deus. Andrés Gomes não. Nuno Moreira, Andrés Gomes, ou Brenner, ou Spinelli. Ou então ele pode entrar com o Brenner e com o Spinelli e o Rojas no meio e o Nuno sair também. Também pode ser isso, tá? O Brenner entrar no lugar, o Spinelli entrar no lugar do Nuno Moreira e ele jogar com 2 atacantes na frente. Eu prefiro o Alan Saldívia ao invés do Tietê. Aí o Diniz está treinando aí para ver a formação que ele vai encontrar aí. Quero ver o que ele vai arrumar contra o Fluminense. A certeza é que o Rojas deve jogar ou de meio armador no lugar do Felipe Coutinho, ou então o lado ali direito ali fazendo a função ali, né, do Nuno Moreira, no caso, né? Eu não sei o que ele vai arrumar ali, não. Eu sei que ele pode entrar ali com o Rojas no lugar do Felipe Coutinho, como um 10, jogando como um 10, ou então ele pode entrar com o Spinelli junto com... meu Deus do céu. Ele pode entrar com o Spinelli no lugar do Brenner. O Rojas vai estar naquele lugar do mesmo jeito, cara, porque o Nuno Moreira vai estar ali do lado direito. Aí que é o problema, cara. Aí é que é o problema. Ou então o Nuno Moreira vai estar como 10. Agora eu lembrei. Ou então ele vai inverter, tá? Ele pode botar o Nuno Moreira como 10 e o Rojas do lado direito. Aí pode ser. Pode ser que dê certo, eu não sei. Vamos ver.
Informação sobre potencial construtivo, que o vídeo está ficando grande, tá? Parece que tem a empresa ali, a 7 Engenharia, tem interesse em adquirir 85% do potencial construtivo do Vasco. Empresa de 49 anos atuando no mercado. Notícias aí do Atenção Vascaínos, tá? É uma empresa aí que está vindo no lugar da Sode Capital, querendo adquirir 85% do potencial construtivo da reforma de São Januário. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. O que a gente tem mesmo, cara, é só especulação. Falar aqui da SAF do Vasco, parece que teve uma reunião anterior ali, muito positiva. A primeira informação diz que o processo estava mais lento, mas parece que era normal isso, tá? Foi até uma notícia aí do Lucas Moretti, o Luquinha, lá do SBT, dizendo que é normal porque eles estão ali naquela fase de troca de documentos, de análise de documentos, e a tendência é ficar mais lenta. Mas parece que teve uma atualização dizendo que vai ter uma reunião entre Vasco, o Marcos Lamáquia e a EICAP, tá? Entre as três partes, para apresentar documentos ali a EICAP, e pode ser que seja uma última reunião, e as expectativas parecem muito positivas. Diz que a reunião definitiva para encaminhar o negócio para realmente o Marco Lamáquia comprar a SAF do Vasco. Diz que até o fim de março a situação pode estar resolvida. Quer dizer, isso aqui é uma informação agora do podcast Cruz Maltino. Vamos ver. É mais uma especulação, porque o Pedrinho não vem falar nada, o Pedrinho não faz uma coletiva, ele não fala nada com nada. Então a gente fica aqui de especulação, cara, de setorista, de jornalista, entendeu? Então a última atualização da SAF do Vasco é essa, que tem uma última reunião, aí vai ter uma última reunião entre as três partes, que pode definir de fato ali a venda do Vasco da Gama para o Marcos Lamáquia ali. Vamos aguardar e vamos ver o que vai acontecer. Para finalizar o vídeo, notícia de mercado aqui. O Vasco parece que tem interesse no Patrick Mercado, tá? Notícia aí do Na Torcida Vascaíno, lá do Léo Lacerda, do Luiz Amadeu. E a última atualização que se teve é que está muito adiantado. Parece que o jogador já comunicou ao dono do Independente Del Valle. Esse jogador pertence ao Independente Del Valle, onde jogava aí o Cláudio Spinelli, o atacante que veio para o Vasco, o Cláudio Spinelli. Se trata aí de um meio atacante equatoriano de 22 anos, que pertence ao Independente Del Valle e quer vir para o Vasco. Ele falou que quer vir para o Vasco. Parece que o Cláudio Spinelli está fazendo a ponte, está conversando com um colega, com um ex-colega de clube, e está pedindo para ele vir para o Vasco. Diz que quer muito ver ele no Vasco. O Curitiba também tem interesse, tá? A SAF do Curitiba parece que tem ali um acordo com o Independente Del Valle, né? Por ter preferência ali na compra de jogadores, principalmente aí do Patrick Mercado. Então o Curitiba tem interesse, mas parece que as tratativas com o Vasco estão muito adiantadas pela vontade do jogador. Parece que o jogador está com vontade de vir para o Vasco, inclusive ele já comunicou ao dono do clube, ao dono do Independente Del Valle. E o Botafogo também demonstrou interesse no jogador. Então, quer dizer, são 3 clubes interessados aí no Patrick Mercado. O Spinelli está lá fazendo o meio-campo. E vamos ver o que vai acontecer, uma especulação, uma vez que o Admar está querendo cabeça de área e está querendo também um jogador de lado de campo para poder fechar aí essa janela de início do ano, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. As informações são essas. Desejo a vocês aí uma sexta-feira abençoada. Final de semana só está começando, gente. Fica com calma, fica na paz, não arruma confusão, se diverte de boa aí, quem for se divertir na sexta-feira. Fique com Deus, saudações vascaínas, eu fui.